A guerra do presidente Donald Trump contra as universidades estadunidenses chegou a um novo patamar. Além do corte de verbas, a revisão de currículos e a ameaça à liberdade de expressão, agora atingem diretamente os estudantes. Como esperado, os estrangeiros são os mais afetados. Mais de 1.500 vistos foram revogados e alguns estudantes chegaram a ser detidos depois de participar de protestos pró-Palestina. Alegando combate ao antissemitismo, Donald Trump aumenta a censura. Professores e alunos brasileiros falam em clima de terror e deixam de viajar para cá, para suas casas, com receio de não conseguir voltar para os Estados Unidos. Nas redes sociais, as próprias universidades alertam para os riscos e professores evitam acompanhar alunos em viagens por medo de deportação. Mesmo diante de tanta pressão, parte das universidades resiste. Harvard, Yale e Princeton assinaram uma carta condenando a interferência política do Trump e reafirmaram a importância da liberdade acadêmica. Sexta-feira, 16 de maio de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Movimento Democracia com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Carlos Minquillo, que é de Dartmouth College, para contar um pouco sobre como está a situação nas universidades dos Estados Unidos com o governo Donald Trump. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, Gabriela. Bom, professor, eu quero começar perguntando quais têm sido as consequências da aplicação desses cortes, nos repasses federais para as universidades. A gente tem duas universidades que estão mais na mídia, Harvard, que se recusou se levantou contra esses abusos, e também porque tem um fundo patrimonial importante de ex-alunos, pesquisadores, etc., e pode fazer isso. E também o caso de Columbia, que teve uma retaliação mais direta, apesar de dizer que está em negociações. Bom, em Harvard a gente tem esse, que é o maior fundo de endowment, de uma universidade estadunidense. Eu queria te perguntar se isso se sustenta a médio, a longo prazo. Como é que tem sido o impacto para as universidades de maneira geral, para a gente começar essa nossa conversa? Eu diria que essa questão ao menos em relação a essas universidades, mais ou menos como Harvard, as Ivy Leagues e várias outras grandes universidades americanas, eu acho que o impacto é mais ou menos igual. Todas elas têm fundos significativos. Se nós pensamos na nossa realidade brasileira, esses fundos são enormes, muitas vezes maior que PIBs de vários países. Então, acho que todas elas estão lidando mais ou menos com a mesma situação. Acho que, obviamente, Harvard, pelo reconhecimento internacional, é um nome, é uma marca, assim como Yale, como Cornell, ela pode, ela tem um capital cultural suficiente para enfrentar, e também parece que tem tido apoio daqueles que, de algum modo, sustentam a universidade, os ex-alunos, os doadores. Mas eu diria que, no conjunto, especialmente se elas se unissem, todas elas têm condição, na verdade, de resistir. E uma das minhas preocupações é justamente que, na minha opinião, como um simples professor lá dentro daquele sistema, essa reação tem sido muito tímida. Obviamente a de Harvard, não só pelo nome que ela tem, mas também pela realmente chegar à via legal, de oposição às medidas de Trump. Isso tem, enfim, uma dimensão maior. Mas todas elas, na verdade, poderiam, e na minha opinião, deveriam estar expressando uma resistência bem maior. Até porque
os impactos não são só econômicos, né, e incidindo diretamente nas pesquisas que estão sendo feitas agora e que talvez estejam sendo cortadas ou terão que, de algum modo, se reenquadrar numa outra realidade financeira. Eu acho que tem outras questões, né, outros níveis de impacto para essas universidades, para a educação, para o que significa a educação nos Estados Unidos, em qualquer país seria o mesmo. Acho importante essa contextualização que o senhor traz e principalmente essa fala de que as universidades poderiam se levantar e que pouco tem sido feito. A gente teve até uma novidade, né, mais uma cartada do Donald Trump contra as universidades, mais especificamente contra Harvard, dizendo recentemente, nessa segunda-feira, dia 13, o governo Trump disse que vai retirar mais 450 milhões de dólares em subsídios para a universidade. Então, justamente porque tem se negado, né, a atender essas exigências autoritárias do Donald Trump. Então, essa é a notícia mais recente que a gente tem. E aí, um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui como resultados práticos, vamos dizer, do que tem acontecido, é que a Colômbia também cortou uma parte dos pesquisadores, né? A gente tem aqui cerca de 180 pesquisadores que foram demitidos, né, que estavam fazendo pesquisas relacionadas à diversidade, ao Oriente Médio, justamente esses pontos que são os principais alvos do Donald Trump. Então, quando a gente fala de impacto que vai para muito além da economia, eu queria que o senhor, né, começou a introduzir esse aspecto. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco o efeito, né, que esse cálculo pode ter, que é atingir a produção de conhecimento das universidades, até espantar, né, a produção de pesquisas que podem acabar escolhendo outros países em detrimento dos Estados Unidos. Enfim, a falta de construção crítica, né, dentro da democracia também é um ponto importante. Achar que isso é uma crítica também é muito perigoso, porque a gente está falando de autoritarismo, né? Perfeito, concordo. E a postura de Colômbia, né, em contrapartida com Harvard, acho que aponta justamente para quando essa covardia, né, ou essa autolimitação, ela antecipa até mesmo as exigências externas. Então, acho que uma das piores mecanismos que podem acontecer em qualquer regime autoritário é quando as instituições e os indivíduos eles introjetam essa censura que de algum modo está sendo demandada, está sendo pedida, e que num certo momento ela não precisa nem mesmo de mecanismos muito violentos para se impor, porque antecipadamente as instituições já assumem essa censura. Então, quando Colômbia, né, muda sua política de pesquisa e ela, de algum modo, se desfaz, né, de pesquisadores que estão trabalhando num determinado nicho, que tem uma certa linguagem, que estão trabalhando com temas que, de algum modo, né, neste momento já não interessam, e mais ainda, né, são inconvenientes para o atual regime, ela está, de algum modo, né, concordando com essa política. Né? E isso é um dos riscos grandes, porque isso se espalha depois, né, por todas as instâncias dessa instituição, né, no caso Colômbia, mas também, dependendo do que ela ganhe com isso serve também de modelo para outras instituições, né, de educação, e não só de educação, tomarem as mesmas atitudes. Então, isso vai, de algum modo, abrindo caminho e formando uma certa cultura, né, de conivência, uma cultura de suporte, sendo que, nesse caso, o regime autoritário nem precisa parecer tão autoritário. Né? E eu acho que a estratégia de Trump, obviamente eu não sou cientista social, mas me parece que a estratégia de Trump de, logo no início do seu mandato, tomar atitudes, né, tão radicais,
Eu acho que talvez uma das intenções seja essa, né, de educar, né, de adestrar essas instituições de modo que depois a coisa comece a correr por si mesma, né. Eu acho que o senhor toca num ponto muito importante, até já existe um alerta, reportagens estão sendo feitas de até onde o Donald Trump quer esticar essa corda, né? O Semafor trouxe uma reportagem mostrando que tem uma segunda etapa desse controle que está para ser feita, né? Dentro das universidades que o governo americano quer fazer. Eles querem saber sobre esses investimentos, como eu citei, os investimentos financeiros da Universidade Harvard, por exemplo, desses fundos, dessas universidades que são particulares, né? Mesmo sendo privados, eles querem saber no que esses investimentos estão sendo feitos. Então, uma maneira de controle também, de controlar. As universidades, então, que não aceitarem isso, segundo a reportagem, expor essas características, enfim, contar, né, onde está sendo aplicado esse investimento dos seus fundos, eles podem ter contestado, então, o status de isenção fiscal pela Receita Federal dos Estados Unidos. Isso seria mais uma maneira, mais um instrumento de pressão do Donald Trump para tentar fazer com que Harvard, enfim, acabe seguindo o que ele quer, né? Isso, né? Existe qualquer regime que se estabeleça, ele tem que criar uma linguagem, ele tem que criar uma cultura que de algum modo o sustente. Então, eu acredito que sim, eu concordo, acho que tem uma questão, ironicamente, educacional em relação a essas instituições, né? O que elas deveriam estar fazendo para, de algum modo, agradar o poder executivo, e não só executivo, né, também com grande apoio do poder legislativo e de vários outros grupos da sociedade civil americana que, de algum modo, apoiam esse discurso ideológico e, mais do que discurso, né, até mesmo a produção do conhecimento, o investimento, né, em certas áreas. E mais, né, do que simplesmente, já não seria simplesmente, mas mais do que restrito ao campo da especulação, né, política, sociológica, cultural, quando se restringe, por exemplo, uma pesquisa na área da saúde relacionada com minoria ou da questão climática relacionada a imigrantes, quando esses tópicos, né, a imigração, a questão da raça, a questão da desigualdade social, quando esses tópicos eles ficam proibidos, eles não apenas estão proibidos na especulação filosófica, sociológica, né, que já seria bastante, mas eles interferem e, de algum modo, bloqueiam estudos importantíssimos que afetam a vida muito concreta e muito diária de certos grupos sociais. E pode-se imaginar o que é um país sem esse tipo de conhecimento, né? Pode atingir a vacinação, pode atingir a assistência social, um impacto tão concreto na vida de muitos grupos. Eu acho até que a gente pode entrar daí nos depoimentos, né, professor, que o senhor tem ouvido. Eu falei agora há pouco das demissões, por exemplo, para citar aqui um caso recente, né, de 180 demitidos, pesquisadores demitidos. O que o senhor tem ouvido de colegas professores, né, histórias que o senhor poderia compartilhar com a gente? De que maneira que essa ofensiva do governo Trump tem impactado o trabalho de vocês? Existem várias pequenas histórias. Novamente, às vezes aquilo que parece pequeno, na hora que você começa a somar essas histórias, você outra vez percebe o quanto existe, né, de um impacto diário. Então, né, como episódios ou anedotas, eu poderia
dizer que um programa no exterior que é dirigido por professores, né, da minha universidade, eu sei de ao menos um programa no exterior que seria dirigido por alguém que tem green card e é de uma nacionalidade venezuelana. E essa pessoa queria dirigir o programa e, portanto, teria que sair dos Estados Unidos para ir com os alunos para, no caso, a Argentina. Essa pessoa, esse professor, teve que mudar de ideia, né? Foi aconselhado pela própria universidade, mas também como uma decisão pessoal, mudou de ideia e não dirigiu o programa. Tiveram que encontrar outra pessoa de última hora para poder dirigir o programa. Um outro pesquisador do meu departamento, que outra vez tem green card, mas é de nacionalidade mexicana, iria fazer pesquisas fora do país, não saiu do país por receio na volta, né? Um ex-aluno meu que iria me ajudar a ser um assistente meu no atual programa que eu estou fazendo no Brasil, com os alunos americanos da minha universidade. Ele também desistiu de vir para o Brasil, porque ele é brasileiro, ele faz um doutorado lá nos Estados Unidos, neste momento, e ele também ficou com receio e foi aconselhado pelo advogado da universidade a não abandonar o país. Outro caso de uma pessoa que conheço, que estaria tendo planos de se casar com o namorado, um casamento homoafetivo, e também foi aconselhado por um advogado a fazê-lo o mais rápido possível, porque não se sabe até quando será possível, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, são muitos pequenos exemplos, né? Também me parece, não tenho conhecimento direto, mas parece que a Fulbright cancelou várias bolsas, tanto para americanos que viriam para o Brasil, quanto brasileiros que iriam para os Estados Unidos, novamente por uma questão do tópico, né, do objeto da pesquisa, mas também pela linguagem que estava na proposta do trabalho. Então, em um caso, foi pedido que essa linguagem fosse revista. Então, acho que esses são pequenos, né, exemplos que, no conjunto, indicam o quanto está acontecendo de eventos cotidianos que afetam alunos, afetam professores, pesquisadores. Eu tenho uma amiga que está em uma dessas universidades de Ivy League que a gente conversa quase que diariamente para atualizar como é que está a situação. E é um sentimento realmente de medo, de ter, de repente, ouviu histórias de outros colegas que tiveram os vistos confiscados, né? Enfim, os passaportes confiscados. Isso porque está dentro da universidade, dentro de um programa da universidade e que tem professores cientes de toda a situação. Mas, ainda assim, sendo imigrante, né, sul-americana, é uma situação que impacta diretamente no estudo dessas pessoas. Concordo também. Pode-se imaginar, né? Você está num país diferente, você está fazendo um doutorado, ou mesmo graduação, como na minha universidade existe um grupo significativo de brasileiros fazendo graduação. A insegurança diária, e como isso tem que afetar a sua vida acadêmica. Não é possível, se você não sabe se no dia seguinte você estará lá, podendo dar continuidade a um curso cuja, se for impossível, não é, você continuar fazendo o curso, você pode perder anos, não é, seja de graduação, seja de pós-graduação, porque você vai ter que começar de novo no seu próprio país, provavelmente. Então, assim, o risco é alto, né, o que você está apostando é alto, e especialmente para quem já foi, já está lá, acho que pega de surpresa de uma maneira muito incômoda. Não era esse o trato, não era essa promessa. Há um desconforto muito grande. Então, acho que o impacto dos alunos, também dos professores, dessa insegurança
né, outra vez, na vida diária, de você não poder planejar, de você não poder sair do país, você não poder visitar a família. Sim, isso é evidente, e isso há muitas conversas, né? Há conversas também dos alunos e professores que, tendo visto ou green card, deixam de postar certos assuntos nas suas redes sociais, por medo, né, de serem checados no momento da entrada e de que isso seja utilizado de alguma maneira como controle para que eles não entrem no país. Então, existe um efeito, né, prático na vida das pessoas, mas acho que também é de se supor que emocionalmente haja também bastante comprometimento. Eu também lembro aqui de um caso, porque tem esses casos que são mais emblemáticos, né, professor? Ou porque ganharam a mídia de alguma maneira, porque foram divulgados, mas teve o caso de uma estudante turca que foi presa em Massachusetts, por exemplo, acusada de antissemitismo, de apoio ao terrorismo, que na verdade estava apenas se levantando em favor dos palestinos, né, e contra uns assassinatos por parte de Israel. O que a justiça pode fazer nesses casos? Eu te pergunto, professor, e se isso também não demoraria? Teria algo que poderia ser feito de forma mais imediata, além dessas denúncias que estão sendo feitas pela própria imprensa, por exemplo? Mas eu acho que o que poderia e deveria ser feito é um apoio institucional maior. Então, novamente, né, acho que as universidades, e não só as universidades, porque num apoio como esse, você poderia ter muitos outros setores da sociedade apoiando. E alguns estão tentando fazer alguma coisa, né? Algumas associações de advogados e outras organizações civis, alguns políticos dentro do espectro democrático. Existem iniciativas, mas focalizando o ambiente acadêmico, né, da universidade, para mim ainda é um espanto de que as universidades não estejam sendo mais vocais nesse aspecto e defendendo num tom mais alto esses seus alunos. Então, os casos que a gente sabe, né, de revogação de vistos ou de green card, o que vem, né, o que chega das universidades em termos de as comunicações dos reitores é muito branda, é muito para, de algum modo, deixar ciente a comunidade acadêmica do que está acontecendo, tá? Então é o mínimo, não esconder os fatos, relatá-los, mas não muito mais que isso. Agora, eu acho que esse processo, que eu também não sei analisar em detalhes, mas esse processo começou antes. Esse processo começou justamente nas manifestações pró-Palestina, um ano antes do governo Trump. Já naquele momento, né, sabemos todos, a violência nos campos universitários, uma violência que parecia até orquestrada, né, entre essas grandes universidades, todas elas tendo uma resposta muito parecida, muito violenta, e de supressão de direitos de manifestação, de ideias. Não estou ignorando casos de excessos, né, e também de violência contra outros grupos. Tudo bem, a gente sabe que isso também pode acontecer, e aconteceu. Mas me parece que já naquele momento houve uma postura muito surpreendente dentro de um país como os Estados Unidos, que tem uma tradição, né, de organização civil e de protestos e de respeito à opinião divergente e às manifestações políticas. Foi muito surpreendente estar lá naquele momento e perceber que, ainda num governo democrático, né, de Biden, as universidades já tomaram uma atitude tão repressiva. Né? Na minha universidade, muitos alunos foram presos, passaram noite na cadeia, alunos de graduação, numa manifestação que, até onde eu sei, eu não estava presente, mas até onde eu sei, estava absolutamente passiva, era um abraço à praça central da universidade. Então a resposta foi rápida, foi opressiva,
as acusações elas não foram levantadas depois, quer dizer, a universidade não desistiu das acusações, então ainda havia gente há pouco tempo respondendo a essas acusações, que agora parece que do governo, né, da parte do executivo, vem uma manifesta vontade de reprimir esse direito, mas também das instituições educacionais uma conivência bastante grande, ainda que no discurso continuem falando que sim, que defendem o direito de expressão. Perfeito, professor. Achei muito importante essa observação. Concordo, acho que é um movimento que começou anteriormente até e que se agrava, claro, né, com o governo Donald Trump, mas que começou quando as universidades foram extremamente violentas, né, diante desses protestos pró-Palestina, prendendo muitas vezes os alunos, enfim, essas manifestações contra o genocídio em Gaza, que a gente já teve antes até do governo Donald Trump. Acho que eu até quero, para a gente encerrar a conversa, né, professor, entender o seu sentimento em relação a isso, se na história o senhor se recorda da gente viver algo parecido com isso. Então, assim, acho que a história da humanidade, a história brasileira, a história das Américas está repleta de exemplos em que a gente percebe, né, o quão perigosos são esses mecanismos de conivência com o poder, de um poder opressivo, autoritário. Mas, talvez a surpresa e o incômodo é porque os Estados Unidos, sem nenhuma ingenuidade, né, sempre nos pareceu preservar, né, um conjunto mínimo de valores, ao menos domesticamente, né, já que eles desrespeitaram sempre isso no nível internacional, mas ao menos domesticamente é quase como se eles guardassem um tesouro aí da democracia, né, que estava muito forte na Constituição, no discurso que a gente acreditava que era um discurso norte-americano. E acho que o susto é pensar que nem mesmo neste país isso está preservado e, mais que tudo, está acima de riscos, né? Então, a democracia é uma coisa que, se a gente para de lutar por ela, né, mesmo sabendo que talvez ela não seja o regime ideal, né, mas talvez seja o melhor pode acontecer politicamente, se a gente deixa de lutar por ela, muito facilmente ela escorrega. Sem dúvida, professor. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, professor Carlos Minquilo, e também, claro, todo o nosso apoio aqui por parte do ICL Notícias, o meu, de toda a nossa equipe. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado, Gabriela. E falando na importância de você estar ciente, estudando sobre tudo que está acontecendo no mundo, e o avanço da extrema-direita, a gente tem aqui a nossa segunda turma de pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP, que é uma universidade tradicional de sociologia em São Paulo. A gente vai lançar a segunda turma do nosso curso de pós-graduação. Então, você tem a oportunidade de participar com a gente teve a aula magna do GCE, que o tema da aula aberta, gratuita para todo mundo, é Por que as elites odeiam o povo brasileiro. Vai estar disponível para você assistir por tempo limitado, então você pode se inscrever para acompanhar em detalhesicl.com.br e também poder entrar para a nossa turma de pós-graduação. A gente já tem mais de 4.000 alunos aqui junto com a gente. E a gente vai ter oportunidade também para você que não conseguiu acompanhar a aula magna de se inscrever em condições especiais na nossa pós-graduação. Então, obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos e, na sequência, o Rolê ICL. A gente está de volta na semana que vem. Tchau, tchau. A aula inaugural foi um marco. Se você perdeu, o replay já está disponível. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Está aberta por tempo limitado. Nela, eu explico como a elite brasileira construiu um projeto de dominação baseado no preconceito, na desigualdade e na mentira. E por que isso ainda se repete até hoje? Assista agora e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Você tem um canal, rádio ou TV?
Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Porque a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.